Aí, Vamos ver chegou. se agora vai. Foi? Foi? Glória a Deus! E foi no 4G da TIM. Tá vendo? Foi no 4G da TIM. Então, ó, perdão aí, TIM. Né? Quem trabalha na TIM aí, perdão. Foi o 4G da Agora TIM que deu fiquem em certo. ligação aí para continuar funcionando. Vai continuar funcionando sim. Então, depois de alguns minutos, deu tudo certo, chegou, sem estar travado. Glória a Deus. Então, vamos começar esse texto, né? A Letícia foi a escolhida da vez de receber a mensagem: bom dia, tudo bem? Lembra desse? E aí chega o link, né, para a pessoa, né? Para ver se a pessoa lembra ou não. E ela foi a escolhida da noite, texto de 2015. E o título ele chama atenção, né? Geração enlatada, né? Como assim? Se você ficou com dúvida, ficou curioso para saber o que é a geração enlatada, Letícia está aqui hoje para falar desse assunto e tirar as suas dúvidas, porque o título chamou atenção. Então, Eu Letícia, fique à vontade. Fiz um título chamativo como uma boa publicitária, né? Para chamar a atenção do povo. Foi de propósito. Claro. E ao longo aí do bate-papo eu vou explicar para vocês por que eu chamei de geração enlatada. Amém. O texto base para esse bate-papo vai ser Romanos 12, 2, né? Que é: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a chave de tudo isso aqui é a renovação de mente e não se moldar aos padrões do mundo. Mas como assim? Principalmente nos movimentos evangelísticos que a gente tem ouvido e visto recentemente, muitos têm falado que nós somos a geração que está chamando o avivamento, nós somos a geração que Deus vai usar, que vai chamar e tal, que vai ir até o mundo. Mas assim, até onde a gente tem feito isso mesmo? Até onde realmente a gente tem se levantado como essa geração eleita, que está escrito lá em 1 Pedro 2,9. Que lá está falando que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Mas até que ponto a gente tem sido realmente esse povo exclusivo de Deus, que tem levantado a bandeira de Cristo e levado o amor dele para onde quer que a gente vá? Porque eu chamei de geração enlatada porque a gente se conforma em ser essa geração eleita apenas dentro da nossa latinha, lá dentro da igreja. É verdade. A gente fica pensando dentro da caixa, né? Não fora da caixa. E acaba se deixando levar pelos moldes e padrões do mundo. E isso é completamente errado, né? Principalmente aos olhos da mudança que Deus quer que a gente faça no mundo. E é uma mudança que acontece primeiramente de dentro para fora. Sim. A gente tem visto uma galera que se denomina a geração dos agentes transformadores. Mas é uma geração de agente transformador que eles não transformam nem a si mesmos. É verdade. Eles não olham as coisas que tem para ser transformado dentro de si, e com isso acaba se deixando levar realmente pela correnteza. Ao invés de ir na contramão do mundo, tá todo mundo indo no mesmo fluxo, né? E a gente tem visto muito as pessoas movidas por emoção. Uhum. Movida de evento em evento, o avivamento que dura apenas durante o tempo daquele evento, dos congressos, do acampamento. Gente, quem nunca foi num acampamento e falou: nossa, agora eu vou mudar de vida? Aí domingo tá voltando do acampamento: nossa, a minha vida vai ser totalmente diferente agora. Aí chega na segunda, você fala: nossa, segunda já tá normal. Tem que ir trabalhar, sair daquela aura, entre aspas, de paz que a gente tem um acampamento, num retiro, e aí a gente acaba meio que deixando de lado tudo que a gente falou que ia ter de mudança e não muda nada. Uhum. Né? E a geração enlatada, ela nada mais é do que aquela que é crente apenas dentro da igreja.
Pisou fora da igreja é uma pessoa completamente diferente, é uma pessoa que não dá testemunho, ela é uma pessoa que não segue aquilo que ela vive dentro da igreja. Ela é um agente duplo, né? Como dizem por aí. Pisou o pé na igreja, nossa, eu sou santo, tô aqui para servir, glória a Deus, aleluia. Pisou fora da igreja, você nem reconhece. Olha o irmão da igreja, vê o pastor, nossa, misericórdia, não pode nem ver o pastor na rua, porque é outra pessoa. Se alguém vê E na aí, rua, não sabe quem é. não, tipo, finge que nem conhece, finge que não viu, e segue o baile, porque não, ninguém pode saber. Porque é uma pessoa que ela não leva a luz de Cristo para onde ela vai. Então as pessoas não conseguem identificar uma pessoa diferente. Ela não é uma pessoa que é luz em meio às trevas, luz no meio da escuridão, né? E não foi para isso que a gente foi chamado, né? E essas pessoas que ficam dentro da latinha, elas se contentam em fazer parte do que eu chamo do Ministério dos Lustradores de Bancos. Lustradores de banco. Quem são esses ilustradores de bancos? Eles são aqueles que vão para a igreja normalmente apenas no domingo. Não estou falando que é errado você ir na igreja no domingo, pelo amor de Deus, né? Mas eles se contentam aí uma vez na semana na igreja. Não tira do contexto, tem um pessoal cheio de tirar do contexto, né? Vai sair a manchete, a Letícia falou que é pecado ir de domingo na igreja. Quando eu falo, tipo, a pessoa se contenta em ir na igreja do domingo, é porque é um estereótipo, né? É daquele crente que só vai na igreja quando dá na telha e fica pingando de uma igreja em outra igreja. E o que essas pessoas são? Elas são espectadoras. Sim. Elas se contentam em sentar na igreja lá, ficar lustrando o banco dela, não participa do culto da forma como deveria, não adora da forma como deveria, não serve na igreja. E normalmente são essas mesmas pessoas que gostam de dar palpite nas coisas que as outras pessoas estão fazendo. Sim. Como elas são espectadoras, elas estão tendo muito tempo para pensar no que está de errado, ao invés de ir lá e ajudar, né? Aí acaba meio que, tipo, nossa, aquela irmãzinha ali desafinou, né? Ela não devia estar no louvor. Mas e você? Você tá aí sentado, pelo menos a irmã tá lá servindo. Sim. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que as pessoas podem desafinar no louvor. Ele já vai comentar aí, ó. Tem que ter excelência. Exatamente, tudo que a gente faz tem que ser com excelência. Mas, normalmente, essas pessoas que fazem parte do Ministério dos Lustradores de Banco são aquelas que simplesmente elas vão ficar ali observando o que está acontecendo, não vão fazer nada e vão ficar querendo dar palpite em tudo que está sendo feito. Nossa, hoje o pão da Santa Ceia estava um pouco salgado, né? Então, normalmente são essas pessoas. Sim. Nunca tá bom, sempre tem algum defeito em tudo que está sendo feito, né? E esse é um grande problema. Porque, perdão que eu me perdi aqui no raciocínio. E quando os agentes transformadores verdadeiros, eles são as pessoas que não se conformam em ficar parados. Eles são aquelas pessoas que eles levantam a mão e falam, eis-me aqui, eu tô aqui para ajudar no que daí vier. Não, nem que seja para lavar um banheiro, para varrer a igreja, para ir lá no sábado de manhã dar aula de informática. Não importa o que é, a pessoa ela está disposta a servir. E o agente transformador, ele é o inconformado, que está falando aqui em Romanos 12. Ele não se conforma com o padrão do mundo. Então, esse agente transformador é aquele que se levanta para servir, é aquele que se levanta para ir atrás das pessoas, e ele se levanta realmente para cumprir o ID, né? Porque o ID foi o último mandamento que Jesus deixou. Quando ele fala lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, foi o último mandamento que ele deixou pra gente. Tipo, eu tô indo pro Pai, mas eu tô deixando uma missão para vocês aqui. Vocês vão ser responsáveis por espalhar o meu amor, espalhar a minha palavra para onde quer que vocês estejam indo. E realmente esse é o nosso chamado. E muitas vezes é uma coisa que a gente não entende exatamente isso, né? Mas também uma coisa que é muito importante ressaltar é que não adianta nós, como igreja, nos levantarmos apenas em oração e falar, Deus, manda os pedidos para chegar até a gente.
eles precisam ser a nossa igreja. Não é assim. Aí o perdido Nossa oração, chega e aí sim. o que você faz? Exatamente, você não está preparado? Você vai estar ali o quê? Fala, vem! Aí acaba que a pessoa vem, tipo, termina com as coisas que não deveria, e porque você não está preparado para receber, né? E realmente a nossa oração deveria ser o quê? Deus, manda, manda sim, mas também nos prepara para a gente ir atrás. Porque é muito fácil você ser o agente transformador que pede. Fala, vem a nós. Mas a gente ir buscar, Uhum. a gente não vai. E é como você estava falando, a gente, além de orar para Deus mandar e para a gente ir, a gente tem que orar para estar preparado. Porque assim como um soldado não vai para a guerra sem se preparar, a gente também não pode ir para o campo de batalha lá no mundão para resgatar as vidas se a gente não estiver preparado, né? E aí que a gente sai de dentro da lata, né? Porque aí a gente vai começar a pensar da forma como Jesus pensava. Porque de nada adianta a gente se declarar um agente transformador se as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente prega. A gente prega lá o lema da nossa igreja, uhul, ide por todo mundo. Mas e aí, você tem feito o seu papel de ir? Quando você fala ide por todo mundo, normalmente a galera pensa, é só pro missionário o id. É só ir Para lá pra todos, né? África fazer missões. Não, exatamente. O id, Jesus deixou para todo mundo que realmente crê nele. O nosso chamado é ir. Não importa se você tem o chamado ministerial de apóstolo, de pastor, de evangelista, o nosso chamado como cristão é ir e levar o evangelho. Cada um com a sua forma, né, com o seu dom, mas o ir é para todo mundo. Sim. E assim, o ir, você pode simplesmente ali bater na porta do seu vizinho e falar, e aí, como você tá? Tá tudo bem? Principalmente nesse momento que a gente está passando, ter essa empatia e essa visão de ir atrás das pessoas para saber se as pessoas estão bem. Lógico que não é ficar saindo de casa furando a quarentena. Mas assim, eu moro num condomínio, bater aqui na porta do meu vizinho, e aí, tá tudo bem? Né? Você já ouviu falar de Jesus? Não custa nada. O máximo que você vai receber é um não. Não Sim. ouvi, não quero ouvir. E o não já tem, Ah, né? beleza. Vai em busca do sim. O máximo que você vai ouvir, não, não quero ouvir. Aí você fala, beleza, minha parte eu fiz. Então, tá tudo bem. Aí a gente tem que, assim como Jesus deixou o mandamento para a gente ir, ele mesmo cumpriu esse mandamento para poder mostrar para a gente como que fazia. Porque em nenhum momento na Bíblia a gente vê que Jesus ficou parado esperando as pessoas chegarem até ele. Uhum. Na Bíblia, não. Na Bíblia relata diversas vezes Jesus com seus discípulos indo e visitar as cidades que estavam precisando que o evangelho fosse pregado, que os milagres fossem feitos. Jesus não era um cara que ficava parado. E assim como Jesus, a gente também deve ser. Né? A gente tem que andar como ele andou, falar como ele falou, amar como ele amou e ir como ele foi. Realmente ir e ser um agente de transformação. Uhum. E pegando tudo que você falou, a questão da pessoa que é uma coisa na igreja, por exemplo, e fora da igreja é outra coisa, a pessoa acaba se enganando, achando que ela está enganando os outros, mas está enganando a si mesma. Porque ela vai Exato. viver presa ali naquele vazio, presa naquela mentira. Ela nunca vai conseguir experimentar de fato o que é ser transformada por Jesus. Ela nunca vai conseguir experimentar de fato, né, o que é conhecer a Jesus. E aí sim, quando conhece a Jesus, que esse id ele se torna natural. Porque as nossas atitudes vão começar a refletir Jesus, né? Muitas vezes Exato. a pessoa não vai querer ouvir você falar de Jesus, mas o seu vizinho vai te enxergar agindo da forma que Jesus age e vai falar, pô, a Letícia é diferente. A Letícia tem algo nela, né? Quando ela passa, quando ela chega, quando ela fala, da forma que ela age, há alguma coisa de especial nela que eu quero conhecer, né? Então, Exato. eu acho que
muito mais do que as palavras, as nossas atitudes, né? E é como você falou, para a gente ter essas atitudes, a gente tem que estar cheio. Porque a gente não vai demonstrar nada que a gente não esteja, né? Então não tem como a gente Exato. demonstrar Jesus se não estamos cheios de Jesus, né? E é engraçado que assim, o apóstolo Paulo, nessa palavra, ele coloca que não é para se amoldar o padrão do mundo, que tem que trabalhar a renovação da mente, que só assim vamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, né? Ele coloca Exatamente. que para experimentar a boa e perfeita presença de Deus, vontade de Deus, experimentar tudo aquilo que Deus tem para a gente, tem que se passar por essa renovação, né? Tem que se passar por essa renovação da mente, né? Então, o viver preso naquela máscara de um lugar eu sou assim, e aí na segunda-feira eu já sou outra pessoa, eu estou dentro da igreja e só estou observando o que os outros fazem, mas eu não estou olhando para mim, para minha transformação. Dessa forma, nunca vai conseguir experimentar, né, essa renovação e não vai ser um agente transformador. Porque para a gente transformar alguém, a transformação tem que ter passado por nós. Né? Para dar vida para alguém, tem que ter vida do nosso interior, né? Para fluir. E o Fagner colocou um negócio aqui que é muito interessante. Ele colocou: não podemos mais ser a geração que só coloca a responsabilidade nas costas dos líderes. Quando Jesus chamou, ele chamou todos aqueles que creem nele para fazer discípulos. É isso, de nada adianta a gente ficar também falando, não, chegou uma pessoa nova na igreja, é responsabilidade do nosso pastor, do nosso apóstolo, de ir lá e acolher a pessoa e fazer o que tem que ser feito. Na verdade, a gente que tem que estar preparado para ajudar e ser auxiliar nesse momento. Mas para isso a gente precisa estar realmente preparado. E tudo passa pelo próximo tópico que você tinha colocado aqui, que é a buscar a santidade e crer em Jesus. Então, quando a gente fala de buscar a santidade, é porque realmente Jesus foi o maior exemplo que a gente pode ter. Ele passou 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, se preparando para cumprir o ministério dele. E o que ele estava fazendo? Ele estava buscando intimidade com o Pai, estava buscando a santidade. E a gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar que Jesus não foi tentado. No deserto ele foi tentado. Foi. E ele sendo tentado e no corpo carnal, ele pôde mostrar pra gente que se ele conseguiu vencer todas as tentações e todos os pecados, a gente também pode. Porque por mais que ele tivesse a natureza de Deus, ele estava num corpo carnal. E como que ele venceu tudo isso? Intimidade com o Pai e pela palavra. E pela palavra. A Bíblia, ele é o manual de instruções do nosso fabricante. Ele deixou todas as direções que a gente pode seguir lá na Bíblia. Então, se a gente também não tiver profundidade na palavra, em conhecer a Deus verdadeiramente, a gente não vai conseguir viver uma vida de santidade. Não é que você vai ficar, nossa, nunca mais eu vou pecar. Não é isso. A busca pela santidade é buscar não errar. Mas o único santo foi Jesus. Sim. Se você está sendo santo, então se prepara que você vai ser arrebatado. Arrebatado. Porque viver aqui no mundo, a gente não é santo. Todo mundo tem falhas, né? Nós somos humanos e a gente falha, a gente erra, né? Mas a própria palavra diz, sejam santos porque eu sou santo. A gente tem que seguir os passos, né? E buscar a santidade sempre. Buscar conhecer Jesus, buscar saber como ele agia, para que a gente realmente seja um reflexo dele aqui na Terra. Porque aí, assim, a gente vai conseguir ser os verdadeiros agentes de transformação. Quando nós realmente formos cópias de Jesus, nós vamos conseguir agir da forma como ele agia. Também, uma coisa que é importante ressaltar é que não adianta a gente ficar falando, Deus, estou aqui, me usa, se você tem medo. Uhum.
Porque o medo nos impede de fazer, né? O medo nos impede até mesmo de ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E lá em João 14:12, Jesus fala sobre as obras que a gente pode fazer, né? Está escrito, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo ao Pai. Jesus disse que se a gente crê nele, além das obras que ele fez, a gente seria capaz de fazer obras até maiores do que as obras que ele fez. Mas para isso, ele já deixou a chave no começo. Aquele que crê em mim. E a fé, ela não anda lado a lado com o medo. O medo não coexiste com a fé. E aí você fala, Deus, me usa, me envia, eu quero ir. Aí você não está preparado, você não é uma pessoa que está buscando a santidade, você é uma pessoa medrosa. E aí, como que você vai querer ser um agente de transformação se você não está redondinho nesse aspecto? Sim. É lógico que a gente está em constante mudança, em constante evolução, né? Porque é o fato, o ser humano está sempre em construção. Mas se você não busca estar preparado, não vai adiantar de nada. Você vai falar para Deus te usar, mas ele não vai poder te usar porque você não está preparado. Sim. E aí ele vai lá e faz o quê? Prepara uma pessoa que está disposta a se preparar. A obra não para, né? Exato, Fagner... a obra não para. Se você não faz, ele vai levantar outro para fazer. Sim. O Fagner comentou aqui, ó. Precisamos ter temor pela presença de Deus, mas não medo, né? Que é uma Exato. diferença, né, entre os dois termos. E o temor, ele está muito mais ligado ao respeito, né? O respeito pelas coisas de Deus, o respeito pela presença de Deus, porque Deus é santo, né? E eu acho que o temor, quando temos esse temor no nosso coração, aí que a busca pela santidade, né? A busca pela purificação em Deus, ela se torna cada vez maior em nossas vidas. Porque esse temor vai nos mostrar que o quão importantes são as coisas de Deus, que não pode ser feito de qualquer jeito, o quão santo é a presença de Deus, que a gente não pode entrar nela de qualquer jeito, e assim a gente vai buscando se apresentar de uma forma melhor, reparar dos erros, buscar o conserto, né? Buscar a transformação, para aí sim, cada dia mais ser usado pelo Senhor. Uma coisa que fica bem claro para a gente lá, por exemplo, no Antigo Testamento, na época do tabernáculo, é que o sacerdote, todos os levitas, os sacerdotes, eles tinham a preparação para poder estar servindo. E a gente também, você não vai ser colocado para servir, por exemplo, no louvor. Vamos usar que é o nosso exemplo principal aqui, que os dois fazem parte do louvor. Deus não vai te colocar para você ser usado no louvor se você não tiver o mínimo de vontade de aprender, pelo menos. Sim. Porque se você tiver vontade de aprender, você vai correr atrás, você vai sempre estar buscando aperfeiçoamento. E não só na questão técnica, vai começar a buscar também na questão ministerial. E assim como o sacerdote, se ele tivesse com alguma coisa, algum pecado, ele era consumido, hoje, por conta da graça, a gente não é consumido. Mas a gente sofre consequências das nossas atitudes ruins. Aí tá o perigo, né? Exato, porque naquela época, beleza, eles erravam, eles eram consumidos na hora. E hoje em dia, a gente meio... E hoje em dia, por conta da graça de Deus, muitas vezes a gente acaba meio que sendo negligentes nesse sentido, né? A gente acaba deixando de lado as coisas que ele ensinou e falando, vamos viver pela graça porque tá tudo bem. Deus me ama do jeito que eu sou, né? Muitos falam. O evangelho paz e amor, sabe? Mas as pessoas esquecem que Deus não muda. Assim como ele era o Deus que consumia ou quem estava em pecado, hoje ele não consome mais por conta da graça. Mas ele continua sendo o mesmo Deus. Os nossos pecados e as nossas falhas continuam tendo consequências.
né? Então, acho que muitas vezes também a gente deixa de ser um agente transformador e acaba ficando enlatado, trancado dentro da caixinha, porque a gente não consegue entender a grandiosidade que é estar preparado para servir no reino de Deus. Uhum. Não é que você vai servir no reino de Deus em busca do status, mas o fato de você estar indo servir na casa do seu pai, você está indo servir e buscar a Deus e ajudar o próximo, você já está fazendo a sua parte como um servo de Cristo. Porque, como eu falei antes, o ID é para todo mundo. Sim. Então, o servir também é para todo mundo, independentemente da área que você vai ser chamado para servir. Então, não se contentem em ser parte do Ministério dos Lustradores de Bancos. Beleza, lustrar banco. Então vamos fazer parte da manutenção da igreja. Manutenção, né? Já da que é para ficar limpeza. lustrando banco. Porque se ficar sem, gente, além de dar dor nas costas, ele faz com que você fique parado e não evolua no reino de Deus. Porque a nossa evolução no reino de Deus e a evolução em buscar a Deus vai da nossa atitude. A gente tem que tomar a decisão de, não, eu quero estar preparado para servir. Eu quero, eis-me aqui, chega na tia da limpeza, lá, tia Glória. Fala, tia, você está precisando de ajuda? O pessoal da manutenção está precisando de ajuda para limpar a igreja? Vai limpar a igreja no sábado? Beleza, tô aí. Ou, tia, tá precisando de alguma coisa para a cantina? Beleza, eu vou preparar um prato e vou lá e vou levar. E esse tempo de a gente estar enclausurado, né, dentro das nossas casas, ele também serve para a gente enxergar isso. Porque a gente tem visto muitas pessoas falando, nossa, que saudade da igreja. Meu Deus, que saudade de estar todo mundo em comunhão. Aí você para e pensa, mas essas são as mesmas pessoas que não iam para a igreja enquanto estava todo mundo livre para poder ir. Uhum. Ou iam para a igreja simplesmente por ir, não estavam lá realmente buscando a Deus. Sendo realmente para a gente o quê? Repensar as nossas atitudes. E dar valor, quando a gente voltar, realmente Exato, a gente dá valor e a gente vai conseguir olhar o todo. A gente vai parar de olhar para nós mesmos, assim, olhar o nosso mundinho. Beleza, eu tô bem com Deus e vamos seguir o baile. A gente vai começar a olhar pro todo. Nossa, tem um irmãozinho ali que tá precisando de um abraço. Então vou ali, vou abraçar. Não, tem um irmão ali que vai precisar de ajuda para levar a cesta básica para casa. Porque tem a cesta básica, muitas pessoas vão lá a pé para buscar. E assim, e eu já vi muitos irmãos se disporem de carro a ir levar os irmãos com a cesta básica lá. Isso é um coração servo, assim como a Ana Cláudia colocou, coração voluntário. Para você ter um coração voluntário, um coração disposto a servir. Então, aqui, enquanto a gente aproveita esse tempo, enquanto a gente está aqui preso dentro de casa, para a gente realmente refletir o que a gente pode mudar também, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida em comunidade dentro da igreja. Porque é muito fácil você chegar lá na igreja e está tudo pronto. Uhum. Nossa, que bênção, o louvor, a palavra foi tremenda, a cantina tem vários lanches legais, beleza. A apóstola preparou uma palavra no discipulado, que bênção. Ana Cláudia está pregando lá no culto das mulheres, que bênção. Mas e você, está fazendo o quê para contribuir com isso? Muitas vezes a gente esquece desse detalhe, né? A gente chega lá, tá tudo lindo, pronto, maravilhoso, e a gente está ali simplesmente para ser servido. Mas não é isso. A gente tem que estar lá para servir. Para servir. Quantas vezes a gente não chega lá, nossa, que lindo, decoração do Celebrai, decoração do musical, decoração do Congresso de Mulheres, mas ninguém lembra dos bastidores. Quem foi que virou a noite lá para fazer essa decoração porque não tinha braço suficiente para fazer isso? Quantas vezes a gente não virou a noite na igreja, virou a noite lá no indiano, saindo de lá 1h da manhã para poder organizar as coisas? Porque não tinha braço suficiente.
A gente tem que estar disposto para servir a tempo e fora de tempo. Disposto e preparado. Ó, o Jean colocou aqui, nós temos que desejar participar dos bastidores. Porque é muito fácil você chegar lá e tá tudo pronto. E tá tudo no jeito. A Tia Glória falando, fala Deus. Porque... E o que é interessante é que se com aqueles poucos já ficou bonito, então se tivessem uma equipe maior, se tivessem todos juntos, né, em prol daquilo, iria ficar tipo muito melhor, né? E não é porque, nossa, a gente quer fazer o negócio para o projeto WID ficar conhecido como a igreja que fez a decoração. Não, mas tudo cai na questão do quê? Então, estamos fazendo para Deus. Então tudo tem que ser na qualidade. Por quê? Porque Deus merece, porque Deus é santo. Porque dessa forma, é até a forma de pessoas verem e falar, age, né? Em relação a esse Deus. Então, eu quero conhecer também, porque se esse Deus move essas pessoas nessa união para fazer algo tão, tão grandioso assim, eu também quero estar junto, né? Então, tudo se volta a como estamos agindo em relação a Deus, em relação às coisas de Deus e como as pessoas enxergam isso em nós. Né? Porque, ó, como a Aninha colocou aqui, ó, deixa eu... Ninguém lembra do sacrifício, só lembra do que foi. Mas qual foi a história até chegar o sacrifício? Todo mundo vê tudo pronto, mas não vê as renúncias de quem esteve lá servindo. Sim. Não vê as dificuldades que foram. Alguém está lá disposto a servir. Porque o serviço na obra, ele exige renúncia. E é uma renúncia diária. É uma renúncia não apenas do seu tempo. É uma renúncia do seu próprio eu, das suas próprias vontades. É uma renúncia de, nossa, eu tenho um aniversário para ir, mas, poxa, é bem na hora que vão precisar de mim. Você consegue dar um jeito de participar. Sim. E muitas vezes dá até para participar dos dois, mas a gente não está disposto a fazer isso, sabe? A gente meio que deixa de lado a obra para fazer as nossas próprias coisas. Esquece que, no caso, às vezes deveria ser o contrário, né? A gente está disposto e disponível a todo momento. Porque Deus nos chama para estar disponível para Ele. Ele nos deu 24 horas por dia. Se a gente administrar direitinho essas horas, a gente consegue fazer tudo. Sim. A gente consegue fazer tudo que Ele pede para a gente fazer. E ainda dar conta da nossa vida espiritual, do nosso trabalho, da nossa vida familiar, de tudo. Mas a gente precisa saber também administrar. Né? Sim. Lê, estamos chegando na nossa hora. Mas eu creio que a mensagem foi entregue, né? A mensagem do não se conformar do jeito que você está hoje, buscar a transformação constantemente, buscar, né, em primeiro lugar, a transformação sua, do seu interior, porque como consequência, essa transformação vai gerar transformação para quem estiver perto, vai gerar Exato. Transformação para quem estiver ao seu redor, como consequência, vai gerar mais amor para fazer as coisas de Deus, para fazer a obra. Então, Deus, eu creio que Ele faz o trabalho completo, né? Ele pega e faz a obra completa. E tudo que comentamos, tudo que falamos, desde a nossa vida até o que você faz na obra de Deus, tudo se passa, né, de permitirmos o Senhor nos transformar, né? Tudo se passa na questão de a gente renovar a nossa mente e aí ser capaz de experimentar, né, a Sim. boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E servir tanto no ministério quanto as pessoas, enfim, servir a Deus, né, em tudo aquilo que Ele quiser que a gente faça. Desde o que a gente acha que é pequeno até o que em qualquer lugar que a gente estiver. Sim. Você não precisa ser o servo dentro da igreja só. Você pode servir na sua empresa, na sua escola, na faculdade. Você pode ser servo em qualquer lugar. As pessoas estão sempre precisando disso. Sim. Rapidinho, pra você ter noção, você comentou de
nesse período de quarentena, falar com pessoas. Eu tenho percebido, colegas da área, né, da minha área profissional, a gente tá sem poder dar aula, né, sem poder trabalhar. E tenho Uhum. muitos que estão já tristes, entrando em depressão, né? E, poxa, esses eu pego da minha área, mas eu acho que muitos que estão em casa, né, estão passando por um momento difícil, né? Sim, E às vezes você mandar uma mensagem, né, de alguém que você conheça, mandar um versículo, mandar uma palavra de Deus, né? Às vezes só perguntar como a pessoa está vai gerar algum fruto, né? Vai gerar alguma transformação. Então, acho sim. que a qualquer tempo a gente pode ser servo, a qualquer tempo a gente pode fazer algo para ajudar, para ser diferença. É verdade. E assim, a gente está preso dentro de casa, mas como você falou, a gente pode servir as pessoas mandando uma mensagem, mandando um oi, você tá bem? Como estão as coisas? Tá precisando de alguma coisa? Precisando de ajuda? Tá precisando de oração? Porque às vezes a gente realmente não pode sair de casa. Mas Sim, orar não faz demais, gente. Isso é uma experiência que a gente está tendo no grupo das mulheres, é exatamente isso. A gente está orando umas pelas outras e a gente tem visto a mão do Senhor se mover. E através da oração também muita coisa acontece. Então, você pode realmente também servir simplesmente falando, ó, tô orando por você. sim, Ó, tô orando pela sua vida, tô orando pela sua família, porque muitas vezes a gente, às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão desempregadas, mas você não tá com condição de ajudar financeiramente. Mas às vezes você conhece até mesmo alguém que pode ajudar sim. financeiramente. Por que não falar, ó, né, tem uma pessoa que está passando por dificuldade, eu não posso ajudar, será que você poderia? E o coração de servo também tem disso, né? A gente poder olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nosso radar está sempre Tá ligado. ligado? Amém, né? Então, Amém. eu creio que a mensagem que, que Deus queria deixar nessa noite para as nossas vidas foi entregue, né? E que todos nós possamos buscar aí essa renovação, essa transformação, porque não se trata de nós apenas, né? É algo que acontece em nós e flui de nós, né? E isso É, que é o maravilhoso com Deus, né? Nada é só para nós. Na verdade, tudo se trata de todos, né? Todos que são beneficiados, digamos assim. Então, que você sim. possa orar aí, fechando essa palavra, orar aí, fechando essa live. Creio que foi bênção aí nas nossas vidas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ainda aqui diante da tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração lá em 2015 e que hoje ainda continua sendo viva e eficaz, Pai, transformando, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes. Amém, E é isso Senhor. que eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a ter uma renovação de mente diária, uma busca pela santidade, Senhor, diariamente, e que essa palavra, Pai, venha realmente trazer frutos nas nossas vidas. Que nós Amém, Senhor. possamos, Senhor, nos preparar para servir, nos preparar, Senhor, para quando acabar essa quarentena, para a gente realmente estar disposto, Pai, a fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, Deus. Então, Senhor, eis aqui os nossos corações e usa, Senhor, as nossas vidas, Amém, desde já Jesus. como instrumentos nas tuas mãos, Pai. Em Amém, nome de Pai. Jesus, amém. Amém. Bênção, Lê. Você falou que estava nervosa, não estava Amém. não. Mal falei, só Imagina. você. Mas é isso aí, a noite era sua. Queridos, muito obrigado pela presença de todos, tá? Quem chegou no meio do caminho, não conseguiu acompanhar tudo, ou quem quiser enviar essa mensagem para os amigos, vai estar disponível no YouTube e vai estar disponível no podcast. E aí o podcast pode encontrar no Spotify, pode encontrar lá no Google Podcast e na Apple Podcast, porque a gente não está fraco. Não estamos É, fracos. tá enjoado. O negócio tá legal, hein?
Mas amém, queridos. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite aí. E é isso aí. É isso aí. Tchau, povo. Obrigado, hein? Tchau, pessoal. Por nada. Estamos aí. Isso aí. Até a próxima, então, hein? Tchau, povo. Até. Tchau, povo.